Qual a importância de você conhecer as estruturas composicionais? Bom, artista plástico, artista plástica, você quer ser uma artista plástica? É bom você conhecer as estruturas composicionais. O que são as estruturas composicionais? Hã, Você talvez tenha e conheça, hã, algumas regras que são usadas, por exemplo, a regra dos terços, por exemplo. Eu vou botar aqui, regra dos terços, né, ou a proporção áurea, são regras, retângulo áureo, assim, são regras muito, notadas e notáveis, que as pessoas levam em conta e valorizam e tudo. Veja, não necessariamente você precisa seguir as regras dessa maneira, né, essas regras de estruturação do espaço, né. Eu tenho alguns vídeos aqui no canal que falam disso. Mas qual é a importância de você conhecer isso, né? Eu vou passar, para uma imagem, eh, que é uma imagem da Balsa da Medusa, do Théodore Guéricault, um pintor francês do romantismo. Deixa eu sair daqui, só um segundo que eu vou compartilhar. Só um segundo, gente. Guéricault, Guéricault, vamos lá, vamos lá. A Balsa da Medusa. É uma história trágica ocorrida no século, hum, 18, né, se não me falha a memória. Espero que eu não esteja dando a informação errada. Eu acho que eu não estou dando não. A Balsa da Medusa. É uma história, eu vou contar rapidamente essa história, para vocês. Deixa eu só botar aqui para ver se está século, a pintura foi executada no século XIX. Hã Deixa eu ver aqui só, gente, só confirmar isso daqui. Quando foi o episódio da Balsa da Medusa? Bom, pode ter sido bem no início, né, provavelmente do do século XIX, uma fragata, um naufrágio de uma fragata com histórias bastante complicadas. É isso aí, 1816, está aqui, pronto, conferi. Muito bem. Essa essa balsa que vocês estão vendo aí na pintura foi construída por ocasião do encalhe da fragata. A fragata Medusa vinha vindo, navegando, indo para um país africano, se não me engano, Senegal, talvez. Enfim, uma questão relacionada com a guerra entre Inglaterra e França. Muito bem. E aí houve esse encalhe e tinham poucos poucas balsas, eh, de madeira, aqueles escaleres, né, aqueles navios que são reserva, não cabia todo mundo. Ficou para trás, assim, algumas centenas de pessoas. E aí as pessoas resolveram construir uma balsa com a madeira do navio. Arrancaram madeira, construíram uma balsa imensa, e a balsa foi, botaram uma vela, como vocês estão vendo aí, e a balsa foi aos poucos se desmontando no caminho. E essa balsa ia ser puxada pelas outras balsas que não tinham remo, essa aí não tinha remo.
Só que aí ou cortaram os fios ou os cabos, né, que puxavam, ou os cabos romperam e a balsa ficou à deriva. Então é uma história trágica, né, que conta com vários episódios de canibalismo, é uma situação, assim, terrível, aquelas coisas que a gente, né, é uma das situações mais terríveis. Hã, Foram salvos por um navio que, por acaso, encontrou com eles. Eles estavam à deriva no Atlântico. Por acaso, uma sorte, assim, incrível, alguns poucos foram salvos. Então, assim, é importante saber essa história para o que eu vou falar sobre essa composição. O Guerrico, inclusive, parece que entrevistou alguns dos sobreviventes que passaram por essa questão do canibalismo, uma coisa, assim, pesada. É assim que tratavam a pintura. A pintura tinha uma função até quase que jornalística, né, vamos dizer assim, de registros de episódios da vida, né. A pintura no caso do início do século XIX, final do século XVIII, era assim. Acontece que o Guerrico, ele era um acadêmico, né, primeiramente, ele tinha uma formação acadêmica e ele trabalhava muito bem essa questão das estruturas composicionais, que é o nosso tema. E aqui ele cria uma estrutura, acredito que vocês estejam percebendo, mas uma estrutura, hã, piramidal. Na verdade, ele cria quase que 2 estruturas piramidais, né. Vamos ver aqui, ó. Essa estrutura piramidal a qual me refiro, primeiro é essa aqui, ó, é a principal, né, justamente a estrutura da própria balsa, né, com o ápice sendo o topo desse mastro aqui, eu vou piscar para vocês verem, ó. O topo do mastro é o ápice da pirâmide, e as outras pontas são justamente as bases da balsa. E a balsa passou por várias tempestades, foi uma situação bem complicada. A outra pirâmide a qual eu me refiro, aqui tem a linha do horizonte, separando justamente o quê? O lugar de sofrimento profundo, que é o lugar do mar, onde as pessoas iam morrendo, iam sendo jogadas, caindo, uma coisa teve insurgências internas, brigas, lutas dentro da balsa, foram dias, foi uma loucura isso. Só tinham, os tambores de água que tinham colocado na balsa caíram dentro d'água, eles ficaram sem água, e com vinho, só sobrou o tambor de vinho, esse tambor aqui, por exemplo, que aparece aqui, ele é um tambor de vinho, provavelmente, né, o de água já era. E a gente tem uma estrutura verde aqui, que eu até botei em verde, uma coisa meio assim, para diferenciar do vermelho, que é a estrutura do cara que fica nessa ponta aqui, né, e esse eixo meio curvilíneo aqui, que as pessoas que estão se, suplicando ou se movimentando aqui, elas formam essa curva verde, essa linha central aqui, dessa estrutura verde, que justamente culmina com esse ser aqui, principalmente no alto aqui, com esse trapo vermelho, acenando para uma coisa que pode ser um barco. Talvez tenha sido justamente o barco que salvou os últimos instantes, né, dessa tragédia da balsa da Medusa. Então, a gente pode perceber, olha aí, ó, essa estrutura aqui, ó. Percebe que há um movimento, eh, dentro da balsa, dentro do quadro, que é justamente o movimento do eixo verde central. Esse eixo verde aqui, ó, ao qual eu me refiro. Eu posso até desenhar para vocês verem somente a estrutura do eixo. Aqui, ó, esse eixo aqui, ó, essa curva aqui, ó, com esse cara fazendo o aceno justamente, para o que seria, né, a muito longe, um pequeno navio. Um pequeno navio. Eu vou dar um zoom aqui para vocês verem o que seria.
esse navio, olha só, uma poeirinha, né, e as pessoas em desespero profundo. A gente pode ver até no zoom aqui, o estado da situação, né, realmente. E a gente percebe também a pintura do Guerricó, como era um acadêmico típico, né, fazendo uma representação fiel da anatomia. Nossa, são cenas de estertor, olha só, a balsa quebrada, exatamente como é a descrição do fato, né. Então ele foi bem literal, vamos dizer assim, mas tinha uma função, talvez, quase que jornalística, posso dizer. Hã, ele fez a pesquisa, etcétera, né. Então, para falar de estrutura composicional, nós temos esse exemplo desse quadro da balsa, como um exemplo possível de uma estruturação, né, para a pintura. Você precisa fazer isso nos seus quadros? Não, você não é obrigado a fazer isso. Hoje em dia, você inclusive, na realidade, a gente tem dentro da gente esse sentimento, esse entendimento, de maneira intuitiva. A gente monta os nossos quadros e cria, as estruturas composicionais. Porém, é bom que a gente tenha consciência, é por isso que eu estou fazendo dando esse exemplo. Ter a consciência do que a gente pintou, né. É legal ter a consciência. É legal entender: "Ah, eu fiz isso aqui". Quanto mais consciente você é de alguma coisa, mais efetivo você é na hora de criar outra. Então a consciência da composição que você está criando, ela é uma coisa desejável, uma coisa boa, você ter essa clareza sobre, a composição que você está fazendo.